Agora olha que sensacional, nunca vi ninguém falar sobre isso aqui. Isso aqui eu nunca vi. Vai ver como estão seus irmãos, como está o rebanho. Assim enviou ele no vale de Hebrom, e José veio a Siquém. Peraí, antes de partir para outro versículo, ora, vai ver como estão seus irmãos. Antes de ir para o outro, perceba que José aqui, ele vai fazer a mesma coisa que está fazendo aqui. O capítulo 37 começa mostrando para nós que apacentava as ovelhas com seus irmãos e estava com o mancebo, com os filhos de Bério e tal. Sendo José 17 anos, ele estava aqui, ó, e José trazia uma má fama deles a seu pai. Essa era a função de José: observar os irmãos trabalhando no campo e levar a fama dos irmãos a seu pai. Como os irmãos não desempenhavam o trabalho de maneira correta, ele levava a má fama deles a seu pai. A função de José era observar o trabalho dos irmãos. Jacó então vai dar uma outra ordem: vai ver como estão seus irmãos. Ok? Vai lá ver como estão seus irmãos. Ou seja, José vai repetir a atitude que ele tinha no passado, que era a função dele: ver como trabalhava os seus irmãos. Jacó está dando uma ordem para que ele faça a mesma coisa de novo. Você precisa entender isso. Por que José vai fazer a mesma coisa de novo? Quando você não aprende, Deus repete o processo. Existem situações que estão se repetindo na sua vida porque você ainda não aprendeu. Existem circunstâncias que não mudaram na sua vida porque você ainda não aprendeu. Existem processos que constantemente se repetem porque você não aprendeu. É como alguém está falando aqui: ou você muda ou tudo se repete. Ou você muda a atitude ou o processo se repete. Ou você muda a maneira como você age, a maneira como fala, ou tudo se repete. Ou você muda as suas ações, ou o processo vai se repetir. Tem coisas que Deus vai permitir que aconteça de novo da mesma forma, da mesma maneira, até você amadurecer e criar maturidade espiritual sobre a sua vida. Deus repete o processo para você não fugir do propósito. Deus repete o processo para você aprender dentro do tratamento que Deus está te dando. Então tem hora que Ele vai insistir no problema. Tem hora que você vai passar a mesma luta dentro de casa, com o filho, com o pai, com a mãe, casamento, dinheiro, financeira, porta fechada, guerra. Por que as coisas estão acontecendo? Porque você também não muda as suas atitudes. E como você não muda as decisões, Deus repete o processo. Deus repete o processo até sermos tratados. Agora isso aqui é sensacional. Isso aqui é uma pérola. Eu nunca vi ninguém falar sobre isso aqui. Mas quem está na live hoje vai comer dessa palavra. Nunca vi ninguém falar sobre isso aqui, ó. E José veio aonde? A Siquém. Presta atenção. Nunca vi ninguém falar disso. E achou um varão
Nunca vi ninguém falar disso. Mas é uma pérola para quem está nessa live. E José veio aonde? Veio a Siquém. E achou um varão. A gente não sabe quem é esse cara aqui. A gente não sabe qual é o nome dele. Mas José achou um varão. E por que José achou esse varão? Porque ele andava errado pelo campo. Preste atenção. Por que José encontrou um varão? O texto explica porque ele andava errado pelo campo. Por que José andava errado pelo campo? Porque José não estava encontrando seus irmãos. Os irmãos estavam onde? Em Dotã. José foi para Siquém achando que encontraria os irmãos lá. Quando chegou lá, ele não encontrou os irmãos, mas tinha um varão lá que percebeu que José estava dando volta no campo, que José estava andando errado no campo, e perguntou ao varão: o que você procura aqui, cara? O que você procura? Ele disse: procuro pelos meus irmãos. Aí o varão vai dizer: foram-se daqui porque eu ouvi dizer vamos a Dotã. Eu ouvi eles falarem que iam para Dotã. Então esse varão, que a gente não sabe o nome, não sabe quem é, que vai dar direção para José. José encontrou alguém no momento que estava no campo, andando errado. José encontra alguém no momento que estava no campo, andando errado.
Deus sempre envia alguém para nos levar ao seu propósito. Deus te encontra até em caminhos errados. Até em caminhos errados Deus te encontra. Até nos lugares errados Deus te encontra. Deus sabe como abrir os teus olhos. Deus sabe como enviar alguém para alinhar o teu passo ao propósito dele. Deus sabe como endireitar as suas veredas. Deus sabe como enviar alguém para te levar até o destino que Ele tem para você. Tem gente aqui que estava no meio do baile funk e se encontrou com Deus. Gente que estava bebendo e se encontrou com Deus. Estava na Umbanda, se encontrou com Deus. Centro de Macumba, se encontrou com Deus. Estava no Espiritismo, se encontrou com Deus. Gente que estava no Catolicismo, se encontrou com Deus. Gente que estava enchendo a cara de cachaça no meio das drogas, pancado das ideias, e Deus enviou alguém para te dizer: teu lugar não é aqui, eu tenho uma obra na tua vida, eu tenho um ministério contigo, teu caminho é outro, você está indo na direção errada. Gente que Deus levanta para alinhar os teus passos ao propósito. Eu não sei quem é esse varão aqui. Eu não sei quem é esse varão. Eu não sei se esse varão que ele acha é um anjo. Eu não sei se esse varão é uma pessoa. Eu não sei se é homem, se é mulher. Eu não sei se é espírito, se é carnal. Eu não sei que varão é esse. Mas eu sei que é esse varão que vai levar José até os seus irmãos. Porque os irmãos não estão em Siquém, os irmãos estão em Dotã. Então é esse varão que vai dar direção para chegar até os irmãos. Mesmo andando errado num campo, Deus envia alguém para levar José até o propósito.